Fala igreja, tá tudo bem com você? Você tá aí na sua casa ou no carro, não sei onde você tá escutando o nosso IECP Cash. É o podcast da IECP. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial. A gente tá numa programação num mês de aniversário da nossa comunidade. Então tá fazendo alguns anos que essa comunidade aqui nasceu e que ela tem caminhado. E a gente tá aqui com uma senhora chamada Maria Bacarim. Ela é conhecida aqui como Bacarim, talvez você conheça ela como Bacarim. E ela sabe muitas histórias sobre o início dessa comunidade. Quando ela vai falar melhor, mas quando os cultos nem eram nesse templo, eram na parte de cima. Então ela vai nos contar muitas histórias. Mas, Bacarim, eu queria saber sobre uma história mais especial ainda, sobre o seu encontro com Jesus. Jesus. Você conta pra gente como foi essa sua caminhada, se teve alguma dificuldade ou facilidade, conta pra gente. Eu tinha 25 anos, né, fazia 5 anos que eu era casada, já tinha minhas 2 filhinhas, e eu fui convidada para ir no culto. Muita sem vontade, mas era um vizinho meu que insistia muito, né, eu era muito católica, e fomos eu e meu esposo nesse culto. E chegando nesse culto, era uma ex-freira que estava pregando. E eu já ouvi o culto, falei: "Meu Deus, essa mulher está falando abobrinha, né". Mas não é, o Espírito Santo foi falando, falando, assim que fizeram o apelo, eu e meu marido fomos lá na frente. Uau. Aceitamos Jesus, no outro dia eu fiquei meio embaratinada, falei: "O que que eu fiz?". Eu peguei e meu marido não firme assim, mas não muito, não, mas eu mais preocupada, aquela luta contra a carne e o espírito, né. Daí, tudo bem. Minha família soube, foi uma tragédia. Minha mãe ficou doente, porque eu era muito católica, eu era Hum. muito fiel no que eu fazia E e elas não eram? tudo católico, Ah, tá, entendi. bem católico mesmo, porque somos descendência de italiano, italiano é bem católico. Entendi. Daí eu peguei e falei: "Mãe, eu não vou mais não, eu vou na missa", fui na missa. Confessei, falei tudo para o padre falou assim para mim: "Você tá doida". Falei: "É mesmo, padre". E eu já tinha ganhado uma Bíblia da igreja católica aqui da Vila das Mercês, do padre. Ninguém tinha Bíblia, Oh. mas ele confiava muito em mim, porque eu era muito católica, ele Uhum. falou: "Você não vai nem para direita nem para esquerda, você vai ficar aí firme na católica". Falei: "Não, pode deixar". E eu fiquei lendo aquela Bíblia. E naquela dúvida, naquela luta contra o espírito. Mas eu falei: "Não, eu vou na missa", me confessei, o padre falou: "São todos endemoniados esses crentes". Eu falei: "Padre, o senhor tem razão, e eu não vou mais". E falei para minha mãe: "Mãe, não vou mais, eu prometo para a senhora". Mas era uma luta tão grande que eu chegava em casa, eu queria ler a Bíblia, eu escondia a Bíblia de mim, eu enfiei lá debaixo do guarda-roupa, mas cada pouco ia lá e lia a Bíblia. E o Espírito Santo foi falando. Uhum. Mas olha, foi muito difícil. Eu sou a caçula de 12 irmãos. Eu já era casada, meu irmão mais velho falou assim: "Se eu te ver no ar livre", que nós fazíamos o ar livre, "eu vou bater em você no meio da". E eu Uau. falava: "Padrinho", ele era meu irmão, mas chamava de padrinho, "eu não vou mais". Mas eu ficava louca de vontade de ir, porque aquela vontade de ir. Então foi, assim, uma luta muito grande, mas foi uma bênção muito grande, porque era um agir do Espírito dentro da gente, dentro de mim, e o meu marido falava: "Você está ficando louca", e ele estava junto comigo, mas ele não estava nada firme não. E foi indo, daí quando eu fui batizada com o Espírito Santo, daí ninguém me segurou A mais. senhora foi batizada na igreja católica, no Não, Espírito batizada com o Espírito Santo é igreja Ah, evangélica. tá, a senhora já tinha transicionado. Já tinha, eu comecei a vir na tradicional. Uhum. Depois fomos para uma igreja, fui visitar uma igreja pentecostal, que eu fiquei escandalizada, daí me convidaram para ir num culto, que se iriam batizar com o Espírito Santo e falava nova língua, daí piorou, né, porque eu falei essas línguas aí, mas quando foi batizado com o Espírito Santo, daí ninguém me segurou mais, né. E não foi fácil, porque eu perdi os amigos, meus irmãos ficou muito triste, minha mãe ficou muito triste, né. E como os italiano fala assim: "La rompe la Madonna", que eu quebrei tudo meu santo. Ent
Foi pior ainda, porque daí eu não queria as idolatria, né, Uhum. porque eu já entendia. Hum. Então foi bem difícil. E aqui foi assim no ano de 70, 69, 70, né, era muito difícil ser evangélico, a gente era muito crucificado, porque nós somos um país católico, né, mais católico do que outras religiões. Mas Deus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando, e foi muita coisa boa que me aconteceu, apesar de toda essa luta, mas foi muita coisa boa. Como que era? A senhora falou sobre a dificuldade de ser cristão naquela época. Então, eu acho que hoje parece ser mais fácil. Qual é a dificuldade que mais te marcou, assim, que você vê que hoje é totalmente diferente daquela época? Eu acho, naquela época, você era mais sincero no que você fazia. Quem aceitava Jesus era assim, entregava totalmente para Jesus. Eram poucas pessoas, mas era aquela fé de você dobrar o joelho e não querer levantar mais. Os nossos cultos nas casas, nós perturbava os vizinhos, porque ia até meia-noite. E Uau. era tudo assim pentecostal, que você já viu, era tudo barulhento. Então, agora é muito vai da valsa, né, assim, você vê: "Não, eu sou todo mundo é evangélico", mas firme no Senhor você vê em poucos. Aliás, você vê gente bem crente também, você vê bem gente espiritual que está na casa do Senhor, esse caminho, mas é uma multidão, mas você pode contar aqueles que estão caminhando muito devagar. Entendi. E eu oro, Senhor, que eles tenham as experiências que eu tive com o Senhor, que foi muita coisa boa, muita coisa boa. Apesar de eu ter lutas, a gente tinha as 2 crianças pequenas, dificuldade financeira, mas o amor de Deus, a presença de Deus mexia muito com a gente, mexia muito com a gente. Era muito gostoso, mas eu quero dizer que ainda hoje eu sinto a mesma presença. Graças a Deus que o Senhor tem me visitado, quando eu leio a palavra, aquele versículo que eu li milhões de vezes, você lê ele outra vez, aquilo fala tão profundo no nosso coração. É, é verdade. Eu tenho uma dúvida, porque a gente vive num lugar que é muito fácil eu ir na rua e pregar o evangelho para alguém, e essa pessoa fala assim: "Eu conheço Jesus". Mas acho que na sua época não era, não sei como era o movimento de evangelismo de vocês, como vocês saíam na rua, mas quando a gente sai hoje, a gente vê que a dificuldade não é apresentar Jesus, elas conhecem Jesus. Quando a gente vai pregar o evangelho, elas falam: "Não, eu conheço Jesus, meu pai é cristão, minha mãe é cristã", mas eu acho que a dificuldade que vocês passavam era uma resistência muito maior. Muito maior. Vocês eram, tipo, tirados de esquisitos? Como que era isso? É, eu chegar em lugar, fui visitar minha irmã, minhas irmãs estão todas lá, quando eu cheguei, todo mundo de cara feia, assim. E elas eu como era caçula, elas eram mais elas me enfrentava. "Onde que você viu você fazer uma coisa dessa? Você escandalizando a família?" Hum, E aquilo eu falava: "Meu Deus, será que eu estou escandalizando mesmo?" Então o diabo punha aquela dúvida assim em mim, mas o Senhor era mais forte na minha vida. E ele voltava a ler a palavra de Deus, ia nos cultos, eu ia nos cultos só de domingo, porque meu marido falava: "Se eu ia na missa só de domingo, por que que eu tinha que ir durante a semana?" Então eu ia só de domingo na missa no culto, mas era uma benção muito grande. Escola uau. dominical, como foi importante olha, eu fiz um ano de para me batizar, um ano de aula para me batizar, porque você tinha que ter aquela firmeza, aquela sabedoria e ser testado bem se era isso mesmo que você queria. Porque se não batiza hoje, que nem você vê que tem algumas igrejas que você vai no culto a primeira vez, você aceita Jesus, você já batiza aquele dia. Uhum. Entendi. Não, era assim, ó, aula de Muito formado. aquela aula de para batismo, tem um nome que agora me sumiu o nome dele. E era assim, um ano de aula para batismo, e foi Entendi, uma benção muito grande mesmo. entendi. A senhora estava contando que a senhora conheceu uma igreja evangélica, que a senhora transicionou da igreja católica
Pré-evangélica, Tradicional a primeiro, né, tradicional primeiro, primeiro que nós depois uma pentecostal. depois o E aí Pente quando que a senhora conheceu aqui? Como era aqui? Como a senhora conheceu? então, Convidaram? foi o comecinho, foi lá na Gaturama, né, Hum, que o comecinho foi lá. Ah, como aconteceu, que você sabe da história, que nós estávamos já nós fomos convidados para sair de uma igreja tradicional, porque eles sabiam que nós fomos batizar com o Espírito Santo. uau, É, uau. é a igreja que é cristã evangélica, que foi uma benção na minha vida aquela igreja, não posso falar mal, mas só que depois que eles souberam que a gente foi batizado com o Espírito Santo, eu, Décio, a Leonor e a Neia. E chegamos lá, eu dava aula na escola dominical, daí eles falaram: "Olha, como que vocês agora mudou", nem falava o que que era. "A Hum, gente queria pedir se vocês se retirassem daqui, uau, porque não vai dar certo". Então nos convidaram a sair da igreja. entendi. E daí nós começamos o culto na casa da Leonor, do Hum. Décio. Começou Começou o culto em casa? em Hum. casa. Começou o culto lá, que o teu pai e tua mãe ia lá também. E ele começou assim, que teu pai e tua mãe vinha vindo da igreja tradicional lá. Calma, o meu avô e a minha avó ou meu pai e minha mãe? Vô. Seu Ah, tá, vô, meu avô. é porque agora eu tô lá atrás ainda. Não sei que você é O filho. vô Daniel. O vô Daniel e a avó Ivone. Entendi. E daí o teu pai, o Décio teve uma revelação que teu pai ia nascer, Hum. que a tua mãe não engravidava. Posso falar isso? Pode, pode. Também se Tran depois você corta. não, de boa. Ah, a tua mãe não engravidava, e daí o Décio orou por ela, falou: "Não, você vai engravidar, você vai engravidar dentro em breve você vai engravidar", e daí nasceu teu pai. Uau. O vô E conta, né, com o o meu avô nascimento contou. com o nascimento do teu pai começou a obra, né, Hum. daí começou a obra, daí nós fazia o culto na casa da Leonor. E a Leonor era muita criançada que ia e fazia bagunça e sujava a casa. E lá uma vez ou outra ela falou: "Ai Maria, faz na tua casa", eu morava, do lado, então foi feito várias vezes foi feito o culto na minha casa, que era um quarto e cozinha, minha filha, mas era Hum. o Néas Tonini, ele ia muito no culto, Oh. e ele estava num dos cultos lá na minha casa. E daí passou para casa da mãe da Teresa. Os cultos lá. Daí a Teresa Cosé ofereceu o quarto e cozinha para eles, para nós fazemos lá, deu uma reforminha, pus os bancos, Então ela menino, mudou a casa dela pra ser uma parecia igrejinha. uma igrejinha, ela alugava aquela casa, aquele quarto e cozinha e ela cedeu para Entendi. fazer. Uau. E a situação da Teresa não era cheia de dinheiro, não era dificuldade, mas, o senhor é maravilhoso, né, usou eles com poder, abriu aquela igrejinha lá. Era muita benção. Teu avô deve ter contado isso para vocês. Era muito poder, não tinha hora para acabar o culto. Uau. Você Então, lembra dos horários mais ou menos como era? era para ser das 7 às 9, né, mas ia até às 11, às vezes uma meia-noite. E era assim, muita evangelização. E só que nós, como não tinha muita experiência, a gente porque se fazia assim, você já implicava com as imagens. Hum, Com a maioria, daí se ofendia mais os crentes ainda, os católicos, que não é assim que se evangeliza, você tem que apresentar Jesus, entendi. não ficar depois que ele já entendeu que Jesus é o Salvador, quando vem te perguntando, você fala: "Maria foi maravilhosa, santa, o Senhor escolheu ela, mas ela está no céu e Entendi. ela vai ressuscitar quando Jesus voltar". Não é essa idolatria que tem como hoje, que é demais da conta, né, que eu também fui. Eu tinha mais fé em Maria do que em Jesus, porque eu conhecia mais Maria, me É, apresentaram mais Maria, né. entendi. Então, e daí o que os crentes tinha isso, que estava errado, combatia as imagens. Então Uhum. daí que eles odiava mais ainda nós, né. Mas isso daí era tudo obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava trabalhando na vida. E o católico, o espírita, qualquer um que discute mais a Posso ajeitar religião, seu microfone rapidinho? Ele saiu de lugar. que é o espírito católico que não aceita, esse é mais fácil de evangelizar.
Aqueles que falam assim: "Ah, sim, que benção, que bom. É, Ah", entendi. esse daí ele fica a vida inteira concordando. Agora aquele que briga com você, É, mexe com ele, e daí esse vem mais depressa. Porque entendi, eu fui aquela que briguei muito, né, eu entendi. discuti muito, que eu queria tocar esses crentes da minha porta, que eu não queria nem saber. Então eu falo que é mais fácil você aquele que não concorda, que Uhum. briga com você, né. Eu tinha uma amiga, e eu conversando com ela falou: "Não quero saber disso não, imagina, eu quero seguir a religião do meu pai e da minha mãe". E nós estava numa viagem e eu fui falando com ela. Ela falou: "Meu Deus, é disso que eu preciso". Depois de muita discussão, "é disso que eu preciso". Eu, minha filha, tremi nas pernas, falei: "Meu Jesus amado". É verdade, né, porque se a pessoa ela tá muito certa do que ela tem, e se ela vê que aquilo que ela pensava que era verdade, acaba não sendo verdade, ela muda muito mais fácil que É essa ver pessoa que concorda com tudo, né. é verdade, Nossa, isso mesmo. entendi. Você estava falando então que tudo isso aqui começou numa casa, num Numa culto em casa. casa, Uau! numa Como que transicionou da Angaturama, eh, pra Teresa. pra cá? Ah, pra cá. Ah, sim. Daí compramos, alugamos um salãozinho aí na Gaturama, é onde que é a Entendi. igreja agora lá, Ah, né. tá, entendi. Alugamos um salão. Então era uma casa, era a da mãe da Teresa, era uma É, casa, aí depois depois nós alugamos aquele salão. ah, entendi. Aí que o teu pai e o Décio falavam: "Vamos ficar tudo lá na frente, assim", porque era meia dúzia de gato pingado, pra parecer que tinha bastante gente. Entendi. Mas aquilo foi crescendo, assim, e os milagres foi acontecendo, acontecendo, e você dobrava o joelho, você não levantava mais de tanto que Uau. orava. E o povo era batizado com o Espírito Santo, porque buscava, santificava, jejuava, né. Jejuava do mês inteiro, assim, jejuando a parte da manhã ou às vezes o dia inteiro, então você tinha tem gente até hoje que faz isso também, que jejua bastante. Eu jejuei muito, agora eu não jejuo mais por causa da idade e por causa dos remédios que eu tenho que tomar. Mas era muita consagração mesmo. E até hoje também tem. Eu vejo aqui na igreja que você conversa com muita gente, que tem bastante gente que é assim, de consagrar a vida, de orar, de dobrar o joelho, de orar de madrugada. É uma benção orar de madrugada, porque parece que você está mais leve, né, de madrugada. É. Parece que você sente mais a presença, que o anjo do Senhor está passando naquela hora, né. Foi muito bom. Quando a gente ouve umas histórias, pelo menos eu estava conversando com o Andrezinho, Hum, ele vai estar aqui daqui a pouco. hum. Estava conversando com o Andrezinho, ele conversando com a Tereza contando umas histórias de uns milagres que aconteciam lá na Gaturama. Conta pra gente um pouco dessas histórias que eu quando eu ouço eu fico injetado de fé, é um De absurdo. Você sabe que pra começar comigo, eu tive uma infecção no olho, a minha infecção, se chama uveíte. Ela vem de toxoplasmose, como eu morei em fazenda que tem muito animal, o médico disse que podia ter vindo disso. Então é uma ferida que abre na menina do olho, e ela cicatriza, você fica cego. E a mim eu fiz tratamento de um mês, eu tomei 120 comprimidos de Decadrão. De 40 quilos foi para 80 quilos, de tanto que eu fiquei inchada. E o médico falou: "Olha, não tem mais o que fazer", ele falou: "Você precisa tomar cuidado para não passar no outro". E daí eu comecei me firmar mais com oração, porque eu já estava desenganada, e não deu nem um ano, minha visão voltou todinha. E a cicatriz que estava na menina do olho ficou lá no canto. Até hoje, quando eu vou no oculista, eles ficam admirado, porque não existe um problema com nem isso. Você pegou essa doença, você fica cego. E a minha fi eu tenho um irmão que teve e ele desse olho ele não enxerga. E a minha tá lá no cantinho. E agora, esses dias que eu fui no oculista, ele falou: "Sua vista está melhor do que a minha". E eu tenho 86 anos. E eu leio sem óculos. Ó, caramba, glória a Eu Deus. costuro, eu leio tudo, porque eu falei: "O milagre foi muito grande". E assim, a Teresa Gaona, ela foi comer o frango, sabe aquele ossinho do meio do peito do frango? Ela sem querer engoliu um pedaço, ficou parado na garganta.
e foi para o hospital. Ficamos muito apavorados, porque era gravíssimo. E aquele osso saiu inteirinho aquele osso, foi curado pelo poder de Deus. E foi muita benção, muita benção. Um dia eu estava orando, meu marido era alcoólatra. Apesar dele trabalhar, era um homem muito honesto, mas quando ele bebia, e eu estava muito desanimada, né, porque é terrível você lidar com uma pessoa assim. E eu estava na minha sala, ele já tinha subido para dormir, eu estava na minha sala de joelho, eu falei: "Senhor, ou o senhor me leva eu, leva ele". Eu sei que eu errei de falar isso, porque é Deus que sabe todas as coisas. Daí a pouco a minha sala encheu de rosas vermelhas. Eu abri, fazia assim com o olho, voltava, as rosas estavam lá. Uau! Gente, foi uma coisa muito gloriosa. Você sabe que quando você não pisa no chão de tanto que era o poder de Deus, tanta visitação do Espírito. Ah, meu filho, daquilo eu não vi nem meu marido que tinha bebido, não vi mais nada, só comecei a glorificar Deus, glorificar Deus. Foi uma coisa muito gloriosa, Meu Deus, foi muito precioso. bom, é verdade. É, essas histórias que você estava contando da Ngaturama, mas como foi a transição? Lá começou a ir muita gente, tiveram que alugar um espaço maior, aí vieram aqui pra cima. Como que era aqui embaixo? Como que foi isso? Espera um pouquinho, né, Não, posso tranquilo. voltar um Pode, pouquinho para pode, trás? pode. Ah, nós tínhamos o grupo de oração, que nós fazíamos o jejum de terça-feira de manhã. Hum, E tinha várias pessoas que iam. A Sofia era minha vizinha, né, nós íamos nesse culto, a Tarsília também, que era uma que morava lá perto, e tinha muita gente endemoniada. uau. E parecia incrível, de sexta-feira, quando chegava perto da hora da janta, eles iam chamar a gente que fulano estava endemoniado. Eu falei: "Misericórdia, na hora da Gente, janta, na janta". Daí foi eu, a Sofia. Foi a Cida Molina, que era uma que nós 3. A mulher que estava endemoniada, ela tinha feito a cabeça no centro espírita, ela ficou 7 dias fechada, raspou a cabeça, chegou em casa, ela queria arrebentar tudo. Lá fomos nós 3. Eu falei: "Meu Deus, e agora?". Pois você sabe que o Senhor foi tão maravilhoso que deu força para nós, a mulher foi liberta. Uau. Aquele demônio feroz foi liberta e veio para a igreja. Glória a Deus. Gente do céu, eu cheguei em casa, por isso sempre quando você expulsa o demônio, você tem que acabou de expulsar, você pega todo mundo que orou e ora e repreende. Eu cheguei em casa, as crianças tinham chegado do serviço, saiu uma briga lá em casa. Eu falei: "Para todo mundo, vamos orar". Eu falei: "Porque o demônio está aqui agora". E eu repreendi, foi o laço do inimigo que a gente trouxe para casa. Nunca se Uau. expulsa um demônio na casa da minha casa. Você tem que levar para a igreja, ou senão você está na casa da pessoa. Nunca traga para tua casa. Entendi. Porque quando terminar de expulsar, é orar para sua Tá, vida, entendi. para que o Senhor te cubra com seu sangue, para que ele não venha com laço Entendi. inflamado sobre a vida da gente. Então era assim, era 2, 3, 4 mulheres aí, cheia de problema, mas o Senhor usava. E era muita benção, muita benção. Então, daí nós voltamos na igreja agora. Tá, Como tá que bom. foi? Alugamos aquele salãozinho. Alugamos aquele salãozinho, compramos os bancos, tudo com muita dificuldade, não era fácil não, mas o Senhor ia suprindo, ia ajudando. Daí começamos querer comprar o terreno do lado, para construir a igreja. E era uma casa velha, que compramos aquele terreno, e tinha uma equipe de irmãs, umas 3, 4 assim, a gente pedia o material e fazia coxinha, e vendia. Entendi. Então tinha e era uma época de seca, nós não tinha salsinha, que porque o pessoal queria pôr a salsinha no e tinha uma irmãzinha que ela morava no Buraco da Onça, que agora é aqui perto do córrego aqui. E essa irmã tinha um quintalzinho e plantava salsinha, a salsinha dela crescia que era uma beleza, e ela trazia a salsinha.
humilde, que não tinha nem o que comer dentro de casa, mas ela supria com a salsinha. Uau. Daí ficou a irmã da salsinha, sabe. Foi uma benção. E a gente fazia era assim, uma gotinha de água no oceano, porque mas o Senhor multiplicava aquilo. Construímos a igreja, né, com o sacrifício foi construída a Uau, então igreja. com dinheiro que vendia coxinha. Coxinha e os dízimos, que eram poucos os dízimos também, Uau. mas era tão abençoado, oferta, né. Uhum. Eu não podia dar dízimo, porque eu não trabalhava, assim, eu fazia costura, assim, eu tirava minhas ofertas, assim. Mas meu marido não entendia de eu dar o dízimo, era difícil para ele entender que eu tinha que dar oferta. Porque tem essa mania, né, que eles acham que vai dar para o pastor. E eu Entendi. desde a igreja católica, que eu tirava oferta na igreja católica, eu falava assim: "Bom, o padre que sabe o que ele vai fazer, eu estou dando para o Senhor". E na igreja também, não quero nem saber o que vai fazer, eu estou dando para o Senhor, Uau, não é verdade? é Então eu verdade. acho, desde que você abre seu coração assim, o Senhor te multiplica e te abençoe. Porque esses que ficam aí julgando, que acham que pastor tem que andar com calça rasgada e com fusquinha caindo aos pedaços, né. Não é assim que eles acham? Entendi. Então, se você vê, eu falo: "Não, o pastor tem que estar bem, tem que estar morando bem, porque ele tem que ter estrutura para cuidar da igreja". É claro que no começo é difícil para todo mundo, mas todo mundo que vem me criticar nesse ponto, eu falo assim: "Escuta aqui, gente, não foi fácil, que o teu pai, eu lembro da luta do teu pai. Teu pai foi lá para o interior, teu pai não, teu vô, Meu oh vô. meu Deus do céu, Tudo põe bem. na tua cabeça, Maria, é o pastor Daniel". O pessoal já Eu tô entendeu, né. pensando, mas você corta lá Não, depois, né. fica tranquila, Viu? fica tranquila. Então foi assim, né, teu pai foi um batalhador lá para o interior afora. Então eu louvo a Deus, eu falo quando eles querem criticar o que eu falei: "Você não sabe o que esse homem passou, você não sabe o que a Ivone passou". Eu sei, eu falei: "Eu sei desde o comecinho, eu sei de quando eles moravam aí em frente ao Extra, que era tudo uma criançada da tua bisavó". Então a gente é família, desde o comecinho, porque Uhum. nós fomos criados praticamente quase junto, né. E então é assim, mas o Senhor foi tão maravilhoso com o teu pai, com o Décio, com a Leonor, com a tua avó Ivone, foi muita bênção, foi muito usado. A tua avó, eu me lembro que foi um acidente, ela machucou a perna. E nós tínhamos alugado aqui, e ela fez as cortinas de lá de cima. Com aquela perna machucada, ela botava a perna em cima de um banquinho, com a outra pedalava a máquina, pra fazer a cortina. Uau! A tua avó fazia umas cortinas Ó, maravilhosas. essa eu não sabia. Ela fazia cortina. E teu avô lá no interior fazia xaxi, cortava os coqueiros e fazia o xaxi. E Deus abençoava, Deus levantava. Olha quantas igrejas que o teu avô fundou. E foi. Eu me lembro quando foi lá para Peruíbe, lá para pra praia, veio de lá do interior e parou um pouquinho aqui, foi embora para lá. Então, mas é assim, o comecinho daquele banco de madeira, daquele banco de pau que fazia, né. Olha a igreja que nós temos hoje. Uau. É muita bênção, é muita vitória, né. Nós chegamos a ter 2.000 pessoas aqui dentro que não tinha onde sentar, você lembra? Lembro. Era pequenininho, mas lembro. Punha cadeira no meio dos corredores, porque não tinha onde sentar. Eu lembro, o pessoal sentava ali no fundo, onde tem aquela mesa ali, o pessoal sentava lá, não era? Sentava lá. Eu lembro de E do Jefferson gente de colocarem pé, cadeira. ficava até gente de pé, porque não tinha onde pôr cadeira. Uau. Então foi muita benção, Deus trabalhou de uma maneira maravilhosa e continua trabalhando, porque até Amém. hoje você vê os testemunhos, essa pandemia, a gente viu aqui dentro da igreja as pessoas curada que ficou lá um mês entubada, e o Senhor curou. O Senhor levou doeu nosso coração quem foi, mas também Ele curou. Ele fez milagre em várias pessoas É e verdade, está fazendo até é hoje. verdade, é verdade. Então eu só tenho que louvar a Deus por essa igreja. Tivemos luta, tivemos discórdia, porque sempre tinha o espírito de porco que vinha no meio e perturbar a gente, mas nós vencíamos pelo nome de Jesus, Glória a Deus. não se desanimava. E era assim, saia, o pessoal sai: "Não, eu vou procurar outra igreja", daí a pouco você vê eles voltam, eles voltam. Entendi.
Ai, que benção, né. "Ai, eu vou lá. Ah, então, não, volta, volta, tem que estar no caminho do Senhor". É. Então eu faz 54 anos que eu estou aqui, e nunca arredei o pé. Não foi tudo mar de rosa, mas eu venho na casa do Senhor pelo Senhor, para Hum, servir o Senhor. E Deus usa os homens, usou teu pai, usou o Décio, mas quem fez a obra foi o Senhor. E Ele continua fazendo, e Ele vai fazer, porque nós precisamos mais e mais, porque nós vemos que os dias são maus, são pior do que quando eu me converti. Porque eu não tinha toda aquela luta que temos agora com drogas, com jovens que estão assim, se perdendo, né. Mas eu falo para os jovens também, eu fui jovem, minha época era bem diferente do que agora. A época das minhas filhas foi mais diferente, e dos meus netos mais diferente. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus netos, que o Senhor abençoou, que o Senhor tem abençoado, né, e que meus filhos criaram eles no caminho do Senhor. Então, pai e mãe, não desanime com seus filhos, desde pequenininho, cuida, não é com severa não, mas com amor. Tem que ir para a casa do Senhor, tem que estar nos caminhos do Senhor. Orar, a oração remove montanhas. É muita bênção, se Deus continua o mesmo, né, é muito maravilhoso. entendi. A gente tem bastante jovens ouvindo a gente agora. Hum, Quando posso tranquilo. Quando eu te liguei, eh, você falou agora eu não me lembro se foi você ou foi a Tereza, mas eu acho que foi você. Ou foi a Tereza, tudo bem. Eu tinha ligado, eu falei: "Ah, vem pelo portão da Estrela". Ela falou: "Ah, o portão antigo onde a gente entrava para pra ir subir pra". lá em cima. Então, a gente tá acostumado com aquele portão ali. A gente entra por ali, entra aqui na igreja. Mas como assim era por lá? Eu não entendi essa parte, tipo, a entrada da igreja. Era lá, porque aqui não era nosso ainda, era da Ah, Único. entendi. Aqui não tinha comprado ainda. Que era uma fábrica, né? Era uma fábrica de maiô, né, que, era aí na frente e era aqui Ah, também, agora fez o sentido. maiô Único. Então, e aqui era tudo árvore, tudo mato, assim, né. Aqui era a fábrica aqui, mas aí o quintal aí era tudo, aqui também tinha um pedaço aqui que era tudo uma árvore podre, assim. E eu me lembro que tinha a Vera, que é a mãe do Rodolfo, e o marido dela, Osmar. Eles tinham táxi, mas ele vinha ajudar a derrubar as árvores também. A irmã Catarina fazia pão, bolo e trazia aqui para as pessoas que estava trabalhando, que era tudo voluntário, que vinham, cada um dava para Uau, quebrar as árvores, para cortar, para fazer, era muito serviço, era muito serviço. E o dinheiro era pouco, mas o Senhor supria. Se para ver como que um ponto que chegamos, aqui nós tínhamos bancos cheios de cupim, uau. no Aqui embaixo ou lá em cima? lá em cima, Ah, lá em cima tínhamos bancos cheios de cupim. E daí aqui também, porque aqui já era, ainda era banco, depois que comprou aqui, que foi comprado as poltrona. entendi. Lá em Essas cima poltrona, tava cheio de cupim. o banco nem dava para dar para as outras igrejas, porque tinha cupim, Uau. porque era velho já veio da outra lá. E daí compramos mais uns aqui, mas a madeira é junto a cupim mesmo, né. Então você vê que coisa linda, maravilhosa que tem essa igreja. E nós estávamos lá naquela igreja, e o Senhor me deu uma visão de uma cachoeira que vinha de lá da Cursino e caía aqui na Vincheta. Mas era a coisa mais Caramba. linda. Nem tinha noção de comprar isso daqui, que era para nós ter comprado aqui do lado da Regina Montes. Não Ah, deu certo. Era para ter comprado onde é a casa da Suzy, o apartamento da Suzy. A tia chegou a comprar lá, mas ficou muito pequeno e não deu certo. Daí o Senhor preparou aqui. E aquela cachoeira linda, ela caía aqui. Eu não entendi nada. uau. Depois que eu vi, eu falei: "Olha, a água viva do Senhor está aqui". Quando colocou esses bancos, eu sentei lá atrás, e sozinha, a igreja toda fechada, falei: "Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, porque eu sou um vaso de barro e tu já me mostrasse essa igreja desse jeito. É a coisa mais linda, Uau. obra da mão do Senhor".
Olha, Levi, a melhor coisa do mundo é servir o Senhor, é sentir a presença do Senhor. Meu Deus, você quando eu fui batizada com o Espírito Santo, já que eu aceitei Jesus, que caiu a escama, você filha, eu era uma tagarela que saía falando para todo mundo, ofendia até todo mundo, que eu queria que todo mundo se salvasse. Daí é um gozo tão grande, até procura ser batizado com o Espírito Santo, porque é muito maravilhoso. Você sai de dentro de você, se fica só aquela paz, aquele mover do Espírito dentro da gente. E as minhas filhas era tudo as 2 fizeram, seminário, né, e elas eram o seminário na Assembleia de Deus, na no seminário da Assembleia de Deus. E era tudo bem pentecostal. Viemos de uma viemos de eu levei elas para a igreja católica, elas foram batizadas, o Júnior não chegou a ser batizado, porque eu já era crente. Daí fomos para a tradicional e depois fomos batizar com o Espírito Santo, ninguém segurou mais a gente. Uau. E é muita benção mesmo. Deixa eu falar dos jovens. Tá. Você me perguntou dos jovens. Então, jovens, oh meu Deus do céu, a gente precisa orar muito por vocês. Mas olha, vale a pena vocês firmar nos caminhos do Senhor. Que eu tenho experiência com meus 2 netos, que olha, que eles vivem sempre na comunidade, sempre servindo o Senhor. Assim, eu vejo a bênção dos meus netos, que já têm mais de 30 anos, né, o Arthur já está com 33 anos, o André está chegando nos 30. Uhum. E firme, irmã, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. E confia que o Senhor supre toda a sua ansiedade. Amém. Não desvia, porque estamos no fim dos tempos, e os dias são maus, e o inimigo tem muita coisa mostrando aí fora, mas a casa do Senhor tem muito mais, o caminho do Senhor tem muito mais para te dar. Paz, alegria, amor, procura uma esposa evangélica. Deus prepara, Deus está no controle, não pode desistir, não pode duvidar. Então, porque o futuro do país, da igreja, do ministério de Deus são vocês, são os jovens. E nós dependemos de vocês agora. Nós somos idosos, nós já estamos indo embora. Entendi. Mas vocês estão chegando, você é o nosso futuro da igreja, da obra do Senhor, do ministério do Senhor, da promessa do Senhor, que Ele voltará e nós estaremos com Ele na glória. E a glória é muito maravilhosa. O céu é lindo e o inferno é terrível. Hum. Então vale a pena você lutar, É. você ir contrário das suas emoções, das suas vaidades. Não precisa ser de tudo não, mas se vigiar, né, para que não caia em tentação. E que o Senhor abençoe vocês e fortaleça. Amém. Adolescente, jovens casados. Amém. Olha, o casamento não é um mar de rosa para todo mundo, mas tem muita coisa boa no casamento. A gente tem que se respeitar um ao outro, conversar. O casamento que tem conversa, ele vai para frente. O casamento que não tem conversa se acaba. Entendi. E a gente vê casamento de jovens se separando. Não faça isso. Procura ajuda. Não desista da sua esposa, não desista do seu esposo. Porque o inimigo quer destruir os lares, e os filhos sofrem, e a família sofre. Então, que o Senhor trabalhe na vida A dos jovens casados amém. e firmados no caminho do Senhor. Amém. Amém? Amém. Minha irmã, muito precioso estar aqui com você. Ai, Foi obrigada, muito viu. bom. Muito bom. Desculpa, porque se eu for Não, deixar, que nós vamos isso. até meia-noite. Não, essa é a minha vontade também, a gente ficaria aqui, meu Deus, tem tanta história ainda que eu sei, que eu fico com vontade de perguntar, que eu já sei um pouco. Eu vou mais uma, pode mais uma? Pode. Só mais uma? Não, pode ficar à vontade, Tá, eu beleza. tenho pressa. O o meu avô conta do testemunho de como foi comprar os pisos, como foi o Ah, começo aqui embaixo. Ele fala do movimento, o milagre que o senhor fez para trazer o financeiro para isso acontecer. Mas eu só sei um pouco dessa história.
A senhora lembra mais ou menos o Eu que lembro, aconteceu? puseram um painel com todos os quadradinhos. Você lá comprava quantos você pagava, vou pagar 10. Quadradinho, o piso aqui, Não, não, fez uma cartolina com tudo quadradinho assim, entendi. e ficou um painel lá, Tá. para você ir lá e doar. Tá, entendi. Mas ninguém tinha dinheiro, doava pouco. Daí veio um no fim e daí veio comprou tudo, veio esse, arrematou toda a cartela lá, que Uhum. precisava tantos pisos, né. Daí veio aquele que colocou os pisos, né, que foi uma benção também, Uau, que fez um serviço muito bonito, né, uau. que Que é lindo. veio lá do Rio Grande do Do Sul? Rio Grande do Sul. Uau! É, ele veio do Rio Grande do Sul e fez isso, né. E esse altar aqui, tem o irmão Zezinho e a Eunice, você não conhece, não lembra. Não lembro. Eles são eles eram da Assembleia, mas eles cantavam muito na nossa igreja, esse casal. O genro dele programou, desenhou, não sei se o teu avô já te contou isso, o Daniel. Não, eu não sei a história desse púlpito aí. É, ele desenhou as escadas, ele Uau. desenhou isso. Uma hora eu vou conversar com o teu avô se ele lembra. Tá. E a esposa dele canta muito bonito até hoje. Eles moram lá para o lado de Itaquera, lá para aqueles lados, eles congregam para lá. E esse Daniel que desenhou o púlpito. E foi muita bênção, foi muita, muita bênção mesmo. Não, eu posso falar mais de um que já foi embora Claro, da igreja, claro. Ui, o muito Davi. bom. O Davi, até ele falava assim para mim: "Bacarinho", quando ele soube que eu era palmeirense, ele era muito corintiano, falou: "Bacarinho, você caiu do meu conceito". Ele O que ele levou esses jovens, ele era ele era o que dirigia os jovens. Isso aqui enchia de jovem, mas ele foi uma benção, minha filha. Eu lembro de quando ele trabalhou aqui na igreja, nossa, ele tinha um dom de cuidar com os jovens, sabe. Tinha um dom de cuidar com os jovens e foi uma benção também. E veio outros também que ajudou muito os jovens, né. A Luzia, minha filha, foi dos jovens lá naquela igreja, lá embaixo na igrejinha. Também era uma benção, ela levava tudo no Play Center. Oh, caramba! Aí, Jefão, tá vendo, hein, mano? O Jefão é o líder dos jovens aí, Jefão. Leva nós no Hopi Hari, mano. Aê, coisa boa. Era o Play Center, porque não era do seu tempo esse Play Não, Center. mas eu sei o que é, eu sei o que é. E tinha o Alexandrão do Cuca, esse Alexandrão foi o começo da igreja também, o Alexandre e os irmãos dele. E não tinha dinheiro para comprar lá, né, porque lá tinha o sanduíche muito bom. Então levava pão com linguiça de quase, que a Luzia já fazia o lanche, cada um fazia seu lanche, daí sentava no chão e tomava e com tubaína, né. Entendi. É muito bom. Lá no Play Center levava toda a criançada lá, e eles adoravam, né, minha filha, meu Deus do céu, É uma multidão de jovem. a Sinamor dava aula para as crianças. Então, às vezes que a Cinnamon não podia vir, vinha uma outra pessoa. Quando chegava a hora da Cinnamon, "Oba, hoje é Cin", Uau! e era assim. Então elas foram eu também dei aula, mas na outra igreja para criança, para a escola dominical, mas eu ia buscar flanelógrafo, que Uhum. era tudo, você punha uma flanela lá no quadro e punha Daniel, punha o leão, punha tudo lá, né, naquele Entendi. tempo era daquele jeito. E a gente ia buscar na igreja presbiteriana lá do Ipiranga, que eles cediam, que era da aliança, sabe. Hum. E eles cediam pra gente a história, daí na outra semana se devolvia aquela história e trazia uma outra E história, pegava outra. pegava Uau! outra história. Mas era tudo flanelógrafo, você punha prega É tipo umas cartolinas? não, Como é? era um feltro e os Ah, bichinhos eram feltro, então entendi. grudava. Caramba, que E daí legal. você contava a história de Daniel, do nascimento de Jesus, tudo história bíblica. Uau! E cada semana era uma história, você ia lá e trocava, levava aquela e trazia outra, que era tudo grátis, era tudo, patrocinado pela aliança, que o pessoal fazia curso da aliança, que era para dar aula para criança, né.
E era muito gostoso, a criançada adorava meu filho, eu vou te contar. E a gente dava aula nas escolas também, que esse flanelólogo. Uau! É, já dava A aula. igreja ela tinha esse Tinha movimento de ir nas movimento nas escolas. escolas também, no Raul Uau! Cardoso, nesse daqui também, que era da prefeitura, que só tinha esses 2 naquele tempo, né, escolar. Mas era muito bom mesmo, viu. E Entendi. os retiro que a gente fazia. É. Tinha muito O retiro? retiro que a gente Uau! fazia, nossa, era assim, era um poder, o fogo, uma bênção, uma comunhão tão gostosa. A comida era ruim, mas a bênção era não era ruim, era comida de pobre que a gente comia. Mas comia que todo mundo não sobrava nada, meu filho. Entendi. O Mas bom de acampamento é isso, salsichão, hot dog, é, amendoim, carne louca. carne louca, é verdade. É verdade. Ai, meu Deus do céu, agora você vai, eles te dão aqueles canapé, assim, não tem nem gosto, né, aquele lechão de carne moída, É. era muito bom, filha, foi muita bênção. E Uau. eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, você sabe que eu fico lembrando uma coisa, claro que os idosos lembram o passado, mas eu lembro o presente também. E eu tenho todos os detalhes, eu quero ver se eu acho a o panfleto que era um dos primeiros panfleto que tinha, que era um papelzinho assim, escrito à máquina. Máquina datilografia ainda, né, porque não tinha outra coisa. E fazia dava os cultos, os horários dos cultos, Ah, daqui da igreja, o daqui da primeiro igreja. meu Deus. Vou ver se eu acho o meu boletim lá, e quando essa menina, a secretária aí, fala o nome delas. A Silene? A Silene nasceu. Quando a Silene nasceu, foi anunciado nesse boletim. Caramba, então tem lá. Eu vou ver se eu acho ele e vou trazer para você ver. Você não precisa pôr, mas para Combinado, você ver. combinado. E minha carteirinha de membro É, eu era 33 membro, de hum, 23, meu 23. número era 20. Ah, Maravilhoso demais ter esse momento com você, ter essa mesa. A gente sentou aqui com você. Eu falei pra você, a gente tá 3 aqui, né? É eu, você e uma multidão ali atrás. Foi muito bom sentar com você. E pra você que tá assistindo a gente, eu tenho alguma notícia pra você. Você viu aqui que é uma igreja bem grande, então se você vier em qualquer dia, vai ter alguma programação, mas as nossas programações principais, ou seja, os cultos, acontecem de terça, quinta, esses são os cultos de oração, acontecem às 8 horas da noite, vão até às 10 horas. E a gente tem nos domingos, às 9 horas da manhã, às 4 horas da tarde e às 9 horas da noite. Então, qualquer um desses horários que você vier, vai ter um culto te esperando, vai ter uma preparação aqui para te receber. E siga a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, Portal IECP. A gente vai deixar aqui na descrição para você clicar e ir direto pro nosso perfil do Instagram. Posso pedir para você se inscrever no nosso canal, vai ajudar essa divulgação chegar nos nossos outros membros, a mais pessoas, que mais pessoas conheçam a Cristo. O testemunho da Bacarim, que é impressionante. Peço que você também deixe o seu curtir aqui embaixo, compartilhe, coloca no grupo de oração, coloca no grupo da família, coloca em todos os grupos que você tiver, para que mais pessoas sejam abençoadas com o que essa mulher deixou aqui pra gente na mesa, tá bom? Então, aonde você estiver, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus te abençoe, meu irmão. Beijo.